Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Boa noite, igreja. Para quem não nos conhece, eu sou a Samira do Felipe. E eu sou o Felipe da Samira. E é com muita alegria que estamos aqui hoje, na sua casa, para junto louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Desde já agradeço a presença de todos e que tenhamos o culto abençoado. No mês de maio, comemoramos o mês da família. E a família é a primeira sociedade em que convivemos e levamos por toda a vida. Portanto, ela é a base para a formação de qualquer indivíduo. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros. Deus é amor. Portanto, se estivermos alicerçados nele, encontraremos o segredo do sucesso nos nossos lares. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, que está aqui, Senhor, junto conosco, Senhor, para adorar a Ti, meu Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, usando tremendamente, Senhor, o nosso pastor, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha vir de encontro, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Receba desde já, eu te peço, Senhor, nosso culto, Senhor, e a nossa adoração a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Como já disse anteriormente, esse é o mês da família. E temos um tema do mês da família, que é Famílias Fortes e Igreja Forte. E a nossa divisa encontra-se em Efésios 6:10. Estará sendo projetada, leia conosco. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos louvar todos juntos a música tema do mês da família. Nos teus caminhos, a sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer, se multiplicar. Se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer, se multiplicar. Se o Senhor não edificar o lar, então trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Se o Senhor não edificar o lar, então trabalha quem o edifica.
edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa a minha casa, cumpre a tua promessa e guarda minha tenda sobre a tua presença. Senhor, reina em minha família. Neste momento, teremos um prelúdio instrumental com o nosso irmão Heber. A música que será tocada é Em Fervente Oração. Algo que mexe muito com o meu coração é saber que somente quando descansamos em Deus e entregamos tudo em seu altar é que vemos o seu agir. Enquanto achamos que temos o controle da situação, Deus não completará a sua obra. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração e ao final deste louvor, nosso pastor fará uma oração por todas as famílias da nossa igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Querido Deus, nesse momento entrego em tuas mãos cada família que, reunida nesse instante em seus lares como igreja do Senhor, clamam e apresentam os seus pedidos diante de Ti. Pai, eu creio que Tu és El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus que cuida, Deus das misericórdias. E eu clamo a Ti, ó Pai, por cada família, ó Pai, que apresenta esses pedidos. Cobre-os com a Tua graça, Senhor. Ó Deus, quantos
preocupados, quantos angustiados, quantos, ó Deus, sentindo uma dor da perda, quantos, ó Pai, diante de uma enfermidade, ó Pai, numa grande luta, travando grande batalha. Mas, ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E por isso, ó Pai, confiamos em Ti, confiamos no Teu cuidado e na Tua proteção. E por isso, ó Deus, nós, nesse momento, entregamos cada família, entregamos cada dor. Ó Pai, entregamos cada coração ansioso para que os mesmos, a partir de agora, ó Deus, confiem e dependam do Senhor. E que haja em seus corações a paz, a tranquilidade de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor, pelas ricas misericórdias. Em Cristo é que oramos, hoje para todo sempre, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Faremos uma leitura alternada que se encontra em 2 Coríntios 4, de 7 a 11, de 14 a 17. Leiamos. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos louvar ao Senhor com o quinteto da IBCB, essa música que exemplifica o texto que acabamos de ler. A nossa esperança está no Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Esses são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Estes são dias de Davi, erguendo um tempo de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens.
a trombeta posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, dizendo que já vem a salvação, dizendo que já vem a salvação. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Estamos aqui nessa noite para falar de um momento muito importante em nossas vidas, na nossa igreja, que é o momento de fidelidade. O que seria fidelidade para você? Fidelidade é a característica daquele que é fiel, daquele que tem zelo, respeito e compromisso com algo ou com alguém. No nosso caso, temos o compromisso com Deus, temos o compromisso de nos mantermos fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, que é bíblico. Em meio a essa crise, a essa pandemia, as coisas estão ficando um pouco difíceis financeiramente. Como você tem lidado com isso? Sabemos e perfeitamente que alguns irmãos estão passando por dificuldades com desemprego, com a renda diminuindo, e não está sendo diferente com a gente. Nós somos fisioterapeutas, algumas clínicas estão fechadas, e uma coisa que tem ajudado bastante a gente é algo que ajudou também a gente no passado. Antes da gente casar, a gente pensou em fazer trufas para vender, e a irmã mesma pôde ensinar, a irmã Sirlene, até mesmo nesse período de 2011, maio de 2011, a fazer esse chocolate, que ajudaram a gente a pagar o nosso casamento, ajudou a gente em muitas coisas e ajudou a gente nesse período também de pandemia, em que a gente teve que se reinventar para conseguir os recursos. E sempre se mantendo fiel nos dízimos e nas ofertas à casa do Senhor, porque nós entendemos que até mesmo o pensamento de fazer a trufa, ou essa iniciativa, certamente veio do nosso Senhor, e a Ele nós devemos agradecer hoje e para tudo sempre. O texto em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7 diz: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós sempre contribuímos com alegria, porque nós entendemos desde o início que tudo que temos, tudo que somos, veio do Senhor Jesus. Para você também, que queira contribuir, que queira entregar seu dízimo, sua oferta, temos aqui a conta da nossa igreja. Você pode escolher uma das contas, fazer a transferência ou até mesmo fazer o depósito no caixa. Também temos a opção de ir até a igreja, tem o pastor Esli que estará lá durante a semana.
E ele pode estar recebendo também seu dízimo, a sua oferta. Fique à vontade, você também que é visitante, que queira contribuir também com a oferta do nosso celeiro, levar um mantimento, ou até mesmo fazer uma doação em valor, em espécie, para que a gente possa continuar ajudando as famílias, tanto da nossa igreja quanto da nossa comunidade. O CAD também tem ajudado muito, os irmãos têm ajudado muito. Que Deus possa te abençoar cada vez mais para que você possa também estar abençoando outras vidas, amando ao próximo como a si mesmo. Vamos agora também agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Temos alguns aniversariantes aqui. Hoje quem está fazendo aniversário, dia 24, é a nossa irmã Rosiane. Parabéns, Rosiane. Dia 26, nosso irmão Luiz Eduardo, nosso amigo Luizinho. Chuva de bênção. Rafael Rosa, dia 27, junto com nossa irmã Rizamar, também dia 27. Temos também nosso irmão Laerte, dia 28. E temos também nosso irmão Luiz Carlos, dia 29. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que multiplique, né, os seus celeiros também, para que vocês possam se manter fiel, a manter a tua fidelidade com Cristo. Vamos orar? Vou pedir Vitor para estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida, que tem se mantido fiel, pela sua vida que tem contribuído na casa do Senhor, que tem contribuído também ajudando outras famílias. Oremos. Deus, nós queremos manifestar nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e representa em nossas vidas. Pai, toma, Senhor, a vida de cada um nas tuas mãos, daqueles, ó Deus, que estão fazendo aniversário durante essa semana, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os guarde, Pai, os livre de todo mal, Pai. Que as tuas bênçãos, ó Deus, possam derramar sobre a vida dos teus servos e que eles possam desfrutar desse ano na tua presença. Pai, em nome de Jesus também, nós queremos te agradecer pela tua igreja, que tem sido atuante em meio à pandemia. Mesmo, Senhor, estando em casa, nós temos exercido, Senhor, o papel de igreja, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, em nossa comunidade, Pai, sendo agente de transformação no Complexo da Maré. Deus, ajude a tua igreja, Pai, e faça com que a cada dia, Senhor, tenhamos língua instruída e a mente, Senhor, iluminada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, para fazer tudo de acordo com a tua vontade. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Quantas lutas eu passei, tantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes vi Deus abrir o mar para eu passar. Quantas decepções eu enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes. Quantos desafios eu encontrei, contra desânimos eu guerreei. Quantas vezes vi Deus o pão multiplicar para eu me alimentar. Quantas guerras eu já enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes. Em meio a tudo isso, uma coisa apenas tenho a dizer: Ebenezer, 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 Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou
o Senhor. Gratidão a Ele pela vida, pela sua família e principalmente por quem Ele é. Aleluia, a graça dele nos basta. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olá, amados! Como é bom estar aqui com vocês, louvando ao Senhor, junto aí com a sua família, com a minha família. É muito bom adorar ao Senhor. Por isso, vamos louvar? Porque nele, por ele
honra, Senhor. Nós te amamos. O amor de Jesus é incomparável, é imensurável. Ele é infinito. Você não merece, eu não mereço, mas foi pago um alto preço através do sangue de Jesus na cruz, para que hoje pudéssemos receber desse amor tão lindo, maravilhoso, o amor de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim, pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você não precisa compreender esse amor, você só precisa aceitar e receber, mesmo sem merecer. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele pagou por ti. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não nem merecê-lo, não, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse amor é maravilhoso. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz isso por ti. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99
Ele te ama. Ele te ama e Ele chama você, ovelha perdida que se afastou dos caminhos do Senhor ou que está longe do Pai. Ele te ama. Venha de volta. O Senhor quer você de volta. Aleluia. Como Deus tem sido cuidadoso para conosco, como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós. Eu não sei se você já parou para pensar que até mesmo em momentos difíceis, em momentos complexos como esse que nós estamos vivendo, Deus fala, Deus nos ensina. Eu, como sempre tenho dito, não que Ele impõe essa circunstância sobre nós, porque eu entendo que existe toda uma explicação e a principal de toda ela é que a enfermidade que nós estamos vendo hoje, toda a enfermidade é apenas um fruto do que aconteceu lá atrás no Éden, quando não era o desejo de Deus que todos morressem, né? E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte física primeiro, né, como consequência, e a morte espiritual para aquele que não aceita o plano de resgate de Deus em Cristo Jesus. Mas eu pensando sobre esse aspecto, né, e que mesmo em situações adversas, em momentos difíceis, nós precisamos aprender essas lições, né, que Deus cuida de nós até mesmo em momentos tão adversos e tão difíceis. E eu quero convidar você a acompanhar comigo aqui o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, dos versos de 7 a 10. Eu já falei algumas vezes nesse texto, mas eu queria mais uma vez refletir, e você que está participando conosco hoje do nosso culto, assistindo esse culto online, essa palavra se aplique ao seu coração também. E diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja de Corinto, ele disse: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia! Queridos, esta parte ela foi escrita no intuito de defender, em termos enérgicos, a autoridade apostólica de Paulo. Mestres judeus daquela época, né, que orgulhosamente consideravam-se os superapóstolos, eles relatavam os seus feitos maravilhosos com provas em seu apostolado, como a gente vê no verso 11 do capítulo 12. Diz: eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, pois vocês é que deviam falar bem de mim, pois mesmo que eu não valha nada, eu sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. Eles se orgulhavam, esses homens, esses líderes religiosos, eles que estavam de alguma forma influenciando a igreja de Corinto, eles se orgulhavam daquela origem judaica deles, do fato deles terem conhecido a Jesus como homem, pessoalmente, terem dons espirituais, né? A gente vê aí a partir do capítulo 11, verso 22, os versos seguintes, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso. E além daqueles homens dividirem a igreja, eles fizeram acusações a Paulo. Eles acusaram Paulo de ser uma pessoa volúvel, né? Quando a gente olha no capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 15 em diante, vai questionar que ele não passou muito tempo com eles. Vai acusar Paulo de não ter uma carta de recomendação. Gente, olha bem, lá no capítulo 3, verso 1,
Quando a gente olha lá no verso 3 do capítulo 4 aqui, vai ver que eles acusam Paulo de ele não ser tão claro na sua mensagem. Eles criticavam, eles questionavam o apostolado de Paulo, eles criticavam a postura de Paulo em tudo, o seu ministério. Lá no capítulo 10, verso 1, a gente vai ver que eles diziam que Paulo era tímido, né, presencialmente. Mas quando ele ia escrever, ele era corajoso. Fala assim, tu é muito corajoso na hora que escreve, na hora que está aqui olho no olho, tu é fraco, né? Então era acusação, e Paulo vai dizer isso. E no verso 7 do capítulo 10, ele vai dizer que a acusação daqueles homens é que ele não pertencia a Cristo. Olha só, graves acusações. Então, diante desse cenário, queridos, Paulo escreve os capítulos 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, mostrando a autoridade apostólica, quem ele era, que ele realmente era o servo do Senhor Jesus Cristo. E eu entendo esse contexto, e eu quero aprender com vocês, né, à luz desse contexto que eu estou apresentando, dessa situação angustiante de Paulo, o quanto ele estava sendo questionado, sobre profundas lições para a vida cristã ensinadas pelo velho e pelo experiente apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pensar com vocês nesta noite, neste culto, sobre lições da graça. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra aos nossos corações. Aplica, ó Deus, em cada vida e usa o teu servo como instrumento em tuas mãos. Em Cristo é que eu oro hoje para todo sempre. Amém. Primeiro aprendizado, queridos, de Paulo aqui, nessa experiência do apóstolo Paulo, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, que o não de Deus pode se tornar em bênção. Guarda isso aí. O não de Deus, quando Deus diz não, quando Deus não ouve, né? Quando Deus não responde, ou a sua resposta, na verdade, aqui o texto diz, quando a resposta dele é negativa, dizendo não, eu não vou atender o seu pedido, né? Ela pode se tornar em bênção. Olha que ele diz, verso 8 e 9, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Queridos, observem no texto que ele orou 3 vezes pela cura dele, ou pela libertação desse espinho na carne, e ela não veio. Isso significava que Paulo continuou sofrendo o esbofetear do espinho na sua carne. A grande tentação que nós sofremos quando nós vivemos uma situação semelhante, queridos, é imaginarmos, isso aqui é fato, quantas pessoas começam a imaginar a insensibilidade divina ou a sua caprichosa vontade. Tem muita gente que tem esse pensamento entendendo assim, Deus não se importa com o que eu estou passando, Deus não está nem aí para aquilo que eu estou vivendo. Né? Você lembra lá daquela mensagem que nós falamos, daquela mulher, né, Sirfinícia, no domingo passado? Né? É assim que muita gente tem o pensamento, Deus não se importa comigo. A negativa de Deus em não ouvir, não responder o meu clamor, a minha oração, é porque Ele não está nem aí para mim. E esse é o primeiro pensamento que toma conta da mente, do imaginário das pessoas. Mas o que o apóstolo Paulo, na sua dura experiência, nos ensina, queridos, é que a resposta negativa de Deus não era e não é um capricho, mas que no seu amor, prestem bem atenção, no amor de Deus, o não dele tinha um propósito definido, tão eficaz quanto o sim parecia ao velho apóstolo. Para evitar justamente aquela mesma soberba, né? Ele está querendo dizer que aqueles super apóstolos viviam e que ele estava sendo vítima. A porta aberta é a bênção, queridos. Veja bem, mas a porta fechada também o é. Pense nisso.
Muitas vezes a gente não entende que uma porta se fechou. Por que essa porta se fechou? Essa porta fechada, ela pode redundar em bênção para a sua vida. Veja que Paulo ele entendeu bem que esse espinho na carne dele, permitido pelo Senhor, era de uma certa forma um freio à sua vaidade, um freio à sua arrogância, um freio e convite à dependência total no Senhor. Queridos, eu sempre falo que o apóstolo Paulo era um homem extremamente capacitado. Era um homem que tinha um conhecimento, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Era um homem que tinha um conhecimento, ele tinha um respeito, um homem de uma sabedoria incomum a muitos daquela época. E diante de todo o conhecimento, de toda a cultura que ele tinha, de todo o conhecimento, era um homem letrado, um homem que sabia falar várias línguas. E ele então, diante daquela realidade, ele fala: gente, isso que eu estou vivendo hoje, Deus está me colocando no meu lugar, Ele está aproveitando essa situação para me ensinar. Querido, querida de Deus, se você soubesse, que presta minha atenção, vou fazer essa ilustração, né? Se você soubesse que um presente certamente faria mal ou causaria uma desgraça ao seu filho, você daria esse presente? Mesmo que ele chorasse com aquelas lagriminhas, né, no canto dos olhos, com aqueles olhinhos, né? E quando os nossos filhos fazem aquela carinha, né, aquele beicinho, e chora, chega, corta o coração da gente. Mas se você soubesse que aquele pedido do seu filho, de sua filha, vai causar uma tragédia ou um mal terrível sobre a vida dele, você vai permitir que ele tenha aquilo, querido? Você às vezes não sabe, mas é importante que entendamos que Deus sabe. Às vezes a gente quer do nosso jeito, mas Deus sabe que do nosso jeito não vai rolar, não vai fluir, não vai fazer bem. Por isso que Ele às vezes nos diz não. Quantas vezes você está clamando, você está pedindo por alguma coisa, e aquilo ali é uma prova, é uma luta, um problema sério que Deus quer te livrar, e você insiste com Deus. Então esteja atento que muitas vezes um não de Deus é uma grande bênção para a sua vida. Guarda isso no seu coração. E quando eu penso na graça de Deus, essa é a primeira lição que eu vejo o apóstolo Paulo aqui nos ensinando. Uma segunda lição nesse texto é que a graça de Deus é suficiente. Eu lembro sempre daquele cântico, não? Tua graça, tua graça, tua graça é suficiente para mim. Né? Como é maravilhoso a gente ter esse entendimento. Verso 9, parte A. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Paulo, calma o coração. Paulo, eu não vou responder esse pedido, você está me pedindo pela terceira vez, mas a minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Essa foi a resposta de Deus. Ele afirmava a suficiência da morte e a ressurreição de Cristo diante dos seus pecados. O que a gente mais tem aí de mais precioso é a graça de Deus, querido. O que você está vivendo, os problemas que você tem atravessado, guarde isso no seu coração. Tenha isso em mente. Nada pode de alguma forma embaçar, tirar a alegria, a graça do ato de Cristo na cruz por nós. Quando nós temos a consciência de que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, mesmo que passemos pelas grandes tribulações, pelos grandes problemas, é essa verdade que renova a nossa alma. É isso que o Senhor estava falando com Paulo. Paulo, a coisa mais importante da sua vida é a minha graça. A coisa mais importante é suficiente para a sua vida. Ele afirmava a suficiência do seu amor, do seu poder sobre a vida de Paulo, para ajudá-lo através dos sofrimentos, para carregá-lo em meio às circunstâncias, suficiente para a vida, pois o Senhor, Ele anda conosco todos os dias, e é Ele quem nos alivia, queridos, é Ele que nos dá o suporte, é que nos sustenta. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me dá o aporte, naquele que me sustenta, naquele que me fortalece. E o Senhor então pergunta: a minha graça é suficiente para você? Você que anda questionando tanto as lutas, as incertezas, o medo que tem abatido ao seu coração, Deus está te perguntando hoje: a minha graça é suficiente para você? Em qualquer circunstância, você continuará servindo a Cristo? Você tem coragem de louvar ao Senhor diante de tudo isso? Quem ouviu a mensagem do Abraão nessa quarta-feira
pôde ouvir ali a história de Daniel naquela cova, e ele tinha consciência que ele indo para a cova, ele poderia ali ser devorado, mas aquilo não o impediu de ele continuar adorando ao Senhor. Será que a sua vida é assim, querido? À medida que conhecemos o Senhor, percebemos de fato que a sua graça é tudo e muito mais do que precisamos, não importando as lutas, não importando as dificuldades. Queridos, quantas vezes o apóstolo Paulo vai frisar isso? Ele é o todo-suficiente, Ele é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A nossa capacidade e suficiência, ela não está em nós mesmos. E esse é o grande erro de muita gente, achar que são autossuficientes. Mas nós temos que entender que a nossa suficiência vem do Senhor. Como Paulo diz no verso 5 do capítulo 3 aqui de 2 aos Coríntios. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, aleluia. E por último, queridos, a última lição, uma outra lição da graça. Às vezes, olha bem, guarde bem isso aqui, é até um tanto filosófico, né? A fraqueza torna-se em força e a força torna-se em fraqueza. Olha que diz o verso 9, a parte B. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Fala assim, eu gosto muito mais de quando eu me sinto fraco, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu quando vejo essa expressão de Paulo aqui, me faz lembrar das cidades, da história de Sardes. Eu não sei se você conhece sobre o reino de Sardes. Ela ficava a mais ou menos assim, uns 500 metros, numa altura, num topo de uma meseta, né, que são aquela planície em cima de montanhas. Eu não sei se você já viu, né, aquelas lindas imagens de drones, em que vai subindo assim, né, vem subindo a montanha e por cima existe aquela planície, né, uma montanha bem lá no alto e aquela meseta. E é assim mais ou menos aquela cidade. O resto eram penhascos intransponíveis, né, só tinha acesso, né? Só tinha um acesso até a cidade de Sardes. Ela era considerada inexpugnável, ou seja, não tinha como a pessoa entrar naquela cidade. Ela tinha já a própria natureza fazia com que ela ficasse protegida. Até as estradas que conduziam à cidade era uma estrada íngreme, uma estrada estreita. E mesmo assim, durante a guerra, né, entre o rei Creso e o rei Ciro da Pérsia, aquela cidade caiu. Ele foi o último rei, o rei Creso foi o último rei, né, desse reino de Sardes. E aí depois de 14 dias de cerco, ou seja, como que foi essa queda? E por isso que me faz lembrar disso. Ciro prometeu uma recompensa a quem descobrisse entrar naquela cidade. Falou, essa cidade é difícil, ela não tem como a gente entrar nessa cidade. E aí então um soldado percebeu que haviam grutas e penhascos que poderiam ser escalados por um pequeno grupo de soldados. E aqueles soldados então foram ali naquela mesma noite, eles escalaram, né, descobriram que não havia qualquer sentinela daquele lado do muro, né, que era considerado seguro. Olha só, aquela cidade achava que ali era um lugar, era a força deles, ninguém vai entrar por aqui. Então eles estavam tranquilos, nem sentinela tinha ali, porque era intransponível a mente deles. Quando eu penso nisso, queridos, ilustra que a força daquela cidade foi a fraqueza. E a fraqueza de Ciro tornou-se sua maior força. Olha só aqui, por isso que eu disse que é filosófico, né? Olha só que interessante. Quando eu aplico isso ao texto, eu aprendo que as necessidades extremas, elas nos conduzem muitos homens aos pés de Cristo. Como eu tenho visto isso ao longo do meu ministério. Vejam bem, Saulo, aquele homem forte no sinédrio, mas na verdade ele era fraco para com o Senhor. Aquele matador, né, de cristãos, era fraco no Senhor, mas na cegueira dele, no caminho de Damasco, fraco agora na sua carne, mas pela primeira vez na sua vida, ele se torna forte para com o Senhor. Olhem para a história de Isaías, queridos. Olha para a história de Martim Lutero. Olha para a história de tantas vidas que eu já vi e já conheço. De pessoas que quando se achavam fortes, elas estavam tão longe do Senhor. Mas no momento em que elas se
se fragilizaram, elas então se fortaleceram no Senhor. Alguns só precisam de amor para descobrirem a força de Cristo Jesus, mas outros, infelizmente, precisam do chicote da dor. E você, querido? E você, querida, do que você precisa? É tão mais fácil a gente seguir ao Senhor pelo amor, entendendo a sua graça. Mas necessidades extremas também podem conduzir os grandes servos do Senhor, como foi o apóstolo Paulo, né? Ele se tornou um grande servo do Senhor em necessidade extrema. A lição desse texto, querido, é que você deixe a sua autossuficiência e busque o poder de Jesus e que a sua graça esteja sobre a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Ele termina dizendo isso. É muito interessante que essa palavra aqui, no grego, repouse, ela é uma palavra rara, que significa tipo armar uma barraca, né? Você vai armar uma barraca, daqui a pouco a gente vai falar do desafio da família, né? Armar uma barraca. Então você vai armar uma barraca, é repousar, aqui que a gente vai ficar. Então, essa palavra é usada 2 vezes aqui no texto para descrever a glória, gente. Era Deus, né, armando ali a barraca, ou seja, Ele estando ali, ele dizendo: vou ficar aqui sobre vocês, no santo lugar, no tabernáculo, aquela visão da Shekinah, da presença de Deus ali, contínua, um poder glorioso que restaura, que empodera mesmo, que nos dá poder, que faz renascer das cinzas da nossa força decaída e fraca, o poder do Senhor, que transforma, que salva e que capacita. Querido, querida de Deus, pare e pense agora um pouquinho, que forças se tornaram fraquezas em suas vidas? Você mesmo que está aí ouvindo essa mensagem, você aí que está participando do nosso culto, você que de repente entrou aí num link porque alguém mandou para você e está ouvindo essa palavra, de repente você era aquela pessoa que tinha habilidade de ganhar muito dinheiro, ainda tem. Eu vou dizer que essa habilidade de ganhar muito dinheiro, você é um crânio, né, e consegue e está tão fragilizado espiritualmente, porque isso aí está te enfraquecendo espiritualmente. Quanta gente já andou tão próximo do Senhor, estava ali na casa do Senhor, mas começou através da habilidade de ganhar muito dinheiro, se afastou da presença de Deus. Quanta gente querida, preciosa, eu vi se enfraquecer espiritualmente por causa da sua grande habilidade. Olha só, uma força, uma dádiva, mas usada de forma incoerente e que levou à fraqueza. Entende essa força e fraqueza que Paulo coloca aqui? A sabedoria, tem gente que tem uma sabedoria extraordinária, mas essa sabedoria, essa cultura, eu me preocupo às vezes, tantos jovens nossos que ingressam na faculdade, e Deus está dando a capacidade de se tornar pessoas preciosas, sábias no uso do reino de Deus, mas elas apostatam na sua fé. Elas se fragilizam espiritualmente. Tantas pessoas que têm uma autoconfiança é uma coisa boa para você, então, ser determinado, você ter um bom desenvolvimento, essa autoconfiança, mas ela tem te conduzido à fraqueza espiritual. Quantos que tem aquele poder de influência, já viu? Aquela pessoa que parece ter uma luz, uma coisa especial, ela consegue ter um network extraordinário, ela consegue ter contato aqui e ali, ela é uma pessoa extremamente habilidosa no relacionamento pessoal, relacionamento social, mas isso acaba levando ela para longe de Deus. Pense comigo, queridos, essas forças, será que de alguma forma estão te afastando do Senhor? Então se tornaram fraquezas em suas vidas. Pare para pensar nisso. Que fraqueza, então, Deus quer transformar em força? Pense, querido, às vezes é uma luta interior que você está vivendo. De repente, essa angústia que você está sentindo em sua alma, esse vazio que toma conta, às vezes tem você que tem tudo, mas há um vazio no seu coração, uma tristeza que só você sabe o que você está vivendo. Essa enfermidade, às vezes, que você está atravessando, uma derrota financeira, uma angústia familiar, até uma perda muito significativa em sua vida.
Deixe o Senhor transformar estas fraquezas segundo a sua suficiente graça em forma e força e bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Por isso, eu quero encerrar essa palavra dizendo isso. Aprenda, é aquilo que nós falamos no início, aprenda com o não de Deus. Esteja atento que Deus está de alguma forma te dando grande livramento ou te fazendo crescer diante desse não. Guarde no seu coração que a graça de Deus é suficiente, ela basta. Pare de mimimi, pare de reclamação, pare de questionamentos e olhe para a graça de Deus. As coisas estão ruins do meu lado, mas o que importa é que eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida e Ele nunca vai me abandonar. E deixe as suas forças e fraquezas, tanto as forças quanto as fraquezas, nas mãos de Deus, porque Ele com certeza há de usar isso para o teu crescimento e para a tua vitória. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Se nesse momento você quer colocar o seu coração diante do Senhor, se nesse momento você quer falar ao Senhor, Senhor, está aqui a minha vida, Senhor. Eu sei que tem muita coisa que precisa ser mudada, tem muita coisa que precisa ser, ó Deus, transformada. Eu quero, Senhor, transforma essas minhas forças em bênçãos na minha vida. Eu não quero que elas me afastem do Senhor. E faça que através das minhas fraquezas eu busque com intensidade o Senhor e seja um instrumento também da graça nas tuas mãos. Faça isso, feche os seus olhos. Pai, eu entrego cada família, ó Pai. Nós estamos no mês da família. Cada vida, ó Pai. Cada pessoa aqui em tuas mãos. Essa pessoa, ó Pai, que entrou agora, ó Deus, para assistir este culto e ouviu essa tua palavra. Que ela entenda, ó Deus, a importância de ela se lançar aos teus pés, como o apóstolo Paulo diz, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou apenas dependente da tua graça. E que essas pessoas possam ouvir que o Senhor está dizendo para elas hoje, olha filho, olha filha, a minha graça te basta. Cobre essas pessoas com a tua graça, ó Deus, que elas sintam, ó Pai, o poder da tua graça sobre a vida de cada uma delas. E continua a falar em cada coração, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Querido, eu sempre tenho dito aqui ao final dos nossos cultos, que se você quer, ser acompanhado, você ouviu essa palavra tocou profundamente em seu coração, você vai ver daqui a pouco sendo projetado aqui os telefones do WhatsApp, o Instagram, Facebook. Eu tenho certeza você mandando uma mensagem, a nossa equipe do marketing vai te responder e vai encaminhar o seu pedido a mim. Se você falar pelo nosso canal do WhatsApp, diretamente você vai falar comigo e eu vou poder orar contigo, acompanhar a sua vida. Eu quero muito cuidar de você nesse momento. Então vamos caminhar, Em breve eu quero ter aqui um outro dispositivo na tela para que você também tenha esse acompanhamento, mas por enquanto eu faço esse pedido a você. Se Deus falou no seu coração hoje, se você quer receber uma oração, entre em contato conosco nos nossos canais sociais e tenho certeza de que Deus falará através das nossas vidas, daquilo que nós falaremos contigo. Eu vou ter a alegria de poder te acompanhar, tá joia? Fica combinado assim? Queridos, eu quero lançar o desafio da família dessa semana. São tantos desafios, interessantes. Dessa semana vai ser um desafio mesmo. Eu até falei com a Cíntia, esse é o desafio. Qual é o desafio? Vocês vão fazer um acampamento. Aonde? Dentro de casa. #fica em casa, Então, você vai montar. Tem crianças que já têm a sua barraquinha, então eles gostam lá, você ajuda eles a montarem. Mas se não tiver, faz lá uma tenda, bota um lençol, faz uma coisa bem legal, bem bacana aí, tira fotos. Gente, isso aí vai ficar marcado na mente dos seus filhos, vocês principalmente pais. Lembrem disso aí, vocês têm filhos pequenos, isso vai ficar marcado na mente. Lembra, pai, lembra, mãe, daquela época da quarentena, que maneiro aquilo que a gente fez. Então, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Então, faça aí a sua cabana, dentro da sala, dentro de um cômodo da sua casa, faz lá um acampamento, e esse acampamento você vai tirar uma selfie, você vai mostrar. Eu tenho certeza que vai ser um desafio e vai ser bem legal e vai marcar muito a sua família. Tá certo, gente? Nós
Queremos mais uma vez aqui lembrar vocês, não se esqueçam de curtir a nossa página, se inscreva, se você não se inscreveu aqui ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, né, toque no sininho para você sempre receber as notificações, sempre que um vídeo for colocado aqui, não é? E convide outras pessoas, queridos, nós chegamos a 400, eu quero chegar a 1000, né? Pelo menos chegar a 1000. Então compartilhe com várias pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí imediatamente. Você entrou por esse link, vai lá, se inscreva. Você que tem amigos, peça aos seus amigos, poxa, olha lá, se inscreva na página da minha igreja. Então quero ter esse contato aí, é muito importante o seu papel, né, a sua ação. Também vá lá no nosso Facebook, vá no nosso Instagram, não deixe lá de curtir o feed do nosso Instagram. Então é muito importante. E lembrando que após o culto, a gente vai ter aquela live, eu quero estar ali interagindo com vocês, orando com vocês. É um momento muito especial, esse momento nosso dessa interação. Tá certo? Nós estamos chegando então ao final do culto. Após a minha oração, a gente vai ter o momento do pós-lúdio com louvor ao Senhor. E após esse louvor, teremos os avisos. Eu quero muito que você esteja atento sobre os avisos que nós temos, falando das nossas atividades da semana, como a igreja não fechou as portas, a igreja somos nós. Então nós estamos ativos, há muitas atividades para as crianças, nós temos a nossa escola da Bíblia, então não deixe de estar atento aos avisos que vão ocorrer agora após nosso fechamento com o pós-lúdio. Feche os seus olhos, se você tem algo a colocar diante do Senhor, faça isso nesse momento, levante a sua mão, apresente esse pedido diante do Senhor. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos cada uma dessas vidas, cada mão que se ergue agora, ó Deus. O Senhor falou tanto aos nossos corações, e uma delas, Pai, uma das partes tão lindas da tua mensagem, que a tua graça nos basta. Que entendamos isso, ó Deus, e que coloquemos confiantes os nossos pedidos diante do Senhor, mas entendendo, Pai, sempre que a tua graça nos basta. Continua a falar aos nossos corações. Abençoe, Pai, essa semana. Toma cada família em tuas mãos, cada vida aqui em tuas mãos. Cuida, Pai, de cada um de nós. É a oração que fazemos, não que merecemos, mas no precioso nome de Jesus que oramos hoje e sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja, que não está fechada, que está aqui, está aberta, está viva, ó Deus, todos reunidos em suas casas, e ó Pai, com todo o teu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, fique atento. Ouça o que Deus quer falar em seu coração. É muito importante quando você ouve aquilo que Deus quer falar. Esse cântico vai dizer algo muito importante no seu coração, porque a sua alma está abatida. Creia no Senhor, confie no Senhor, nas promessas que Deus tem para a sua vida.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.